Durante uma conversa, alguém que você conhece muitas vezes pergunta o que ou pode repetir? Será que isso pode ser um sinal de perda de audição? Fique agora com mais um episódio do Momento Saúde Naval. Olá, estamos começando mais um episódio do Momento Saúde Naval. Hoje eu estou aqui com o Capitão de Mar e Guerra Negrão. Ele é geriatra e coordenador do Núcleo de Atendimento ao Idoso na Marinha, NAIM. E com o Capitão Tenente Veríssimo. Ele é fonoaudiólogo da Policlínica Naval de Campo Grande. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a perda auditiva, principalmente na fase adulta da vida. Bom, comandante Negrão, que atitudes uma pessoa adulta deve tomar para evitar a perda da audição? A principal é evitar a exposição a volumes de som muito fortes, excesso de barulho, fones de ouvido ligados ao máximo, televisão e, além disso, fazer um exame periódico da função auditiva. Qual a periodicidade indicada para a realização de exames de avaliação da audição em adultos ou em idosos, né, particularmente? Em adultos, se esta pessoa trabalha com ruído, a depender da intensidade deste ruído, do nível de exposição sonora que essa pessoa é exposta, é uma periodicidade de 1 a 3 anos. Já para os idosos, não existe na literatura ainda, até o momento, uma periodicidade. A partir de quanto em quanto tempo esta pessoa deve fazer um exame de audição. Entretanto, por se tratar de uma perda que ocorre de forma gradual e muitas vezes o indivíduo não percebe, só as pessoas ao redor que vão perceber primeiro, quando ele já vem percebendo ele mesmo, essa perda já está muito mais agravada, é interessante que este idoso ou que as pessoas que convivem com ele tenham uma certa periodicidade, ou o profissional que o atende pensem no mínimo a cada 2 anos. Bom, e algumas pessoas podem confundir a falta de audição com outros problemas de saúde, certo? Quais seriam esses problemas? Um dos grandes temores que o paciente tem e a família tem é que exista algum tipo de problema de doença mental, como uma doença de Alzheimer, ou que popularmente as pessoas chamam, o paciente está ficando caduco, ou está ficando esclerosado, é o que nós chamamos de problemas cognitivos, seria o termo mais correto. E muitas vezes esse problema cognitivo é falso, porque o paciente não consegue entender porque ele não está escutando bem. Então, corrigindo a questão auditiva dele, garantindo que ele está ouvindo bem, a gente tem certeza que esses problemas não existem. E uma outra coisa também que pode afetar esse paciente é que se ele aparentemente não escuta, pode ser um sinal de depressão também. Então, antes de cogitar qualquer coisa, é importante saber como é que está a integridade dessa audição, desse aparelho auditivo para auxiliar o diagnóstico médico. A perda auditiva confirmada, o que a pessoa deve fazer? Em se tratando de um indivíduo idoso, esta pessoa geralmente vai ter uma perda auditiva no órgão sensorial da audição. E essa perda auditiva é uma perda que ela deve ser tratada com dispositivos de amplificação sonora, a exemplo do mais comum do aparelho auditivo ou das próteses auditivas. Então esta pessoa deve ser encaminhada para uma avaliação da necessidade de utilizar um aparelho de audição. E que riscos podem ser evitados se a pessoa conseguir escutar bem, seja com ou sem aparelho auditivo? Qualquer pessoa que tem problema de audição, ela está mais exposta a acidentes. Por exemplo, o paciente vai andando pela rua e não consegue escutar a sirene de alerta da abertura de uma garagem. Ele pode não escutar as buzinas dos carros, os sinais de alerta que são emitidos no trânsito e outras questões similares do dia a dia. Então, uma saúde auditiva preservada garante uma certa proteção contra acidentes. Boa parte dos pacientes que sofrem quedas ao solo, por exemplo, apresentam um componente de doença auditiva. Quais são os impactos do envelhecimento da audição? Os impactos, eles vão além da audição, existem impactos comunicativos, como por exemplo, essa pessoa vai ter muita dificuldade em entender. A queixa principal dessas pessoas no consultório é: eu escuto, mas não entendo, uma vez que a perda auditiva relacionada com a idade, ela ocorre, na grande maioria das vezes, nas frequências ou nos sons mais agudos, que são os sons mais finos. E nesses sons é onde estão concentrados os
diminuições das consoantes da nossa língua. Consoante é o que dá diferença de significado, de sentido. A pessoa falou chato, jato, mato, gato, rato, bato. Teve dificuldade em uma consoante, vai ter dificuldade com a mensagem por inteiro. E principalmente em ambientes acusticamente desfavoráveis, ambientes ruidosos ou com várias pessoas falando ao mesmo tempo. E isso vai trazer prejuízo em outras áreas também, além da comunicação, que seria o isolamento social que essas pessoas vão ter, porque muitas vezes elas vão se isolar, não vão participar daquele ambiente de comunicação familiar, causando muitas vezes própria perda de audição, faz com que haja um aumento nas chances de ter as doenças do esquecimento, a exemplo do Alzheimer ou das demências de forma geral. Ela vai também fazer com que esse indivíduo tenha mais chances de desenvolver uma doença psiquiátrica, a exemplo da depressão, a ter dependência nas atividades de vida diária e a sofrer quedas. E o contrário também acontece, quando este indivíduo ele tem uma perda auditiva e é tratada através principalmente de aparelhos de audição, existe um retardo, não um cessar, parar, mas existe um retardo, uma diminuição, fica mais lento o processo de desenvolvimento de uma demência ou até mesmo a diminuição de quedas, como também um aumento na qualidade de vida e na participação familiar. Bom, então vamos dizer que um membro da família naval, né, servidor civil, militar da ativa, da reserva, ou algum familiar que use o sistema de saúde da Marinha, identifique que esteja com algum problema de audição ou desconfie de uma perda auditiva. O que a Marinha pode fazer para ajudar? Olha, o sistema de saúde da Marinha está muito bem equipado em termos de especialistas, quanto de recursos materiais para fazer o diagnóstico correto do problema e o tratamento. E também há outras estruturas, por exemplo, o Núcleo de Atendimento ao Idoso da Marinha, ao qual eu sou o coordenador. Nos pacientes que são indicados aos NAINs, eles passam por uma fase de avaliação médica, fonoaudiológica, e nesse processo é identificado qualquer possível perda auditiva. Se o problema for constatado, ele vai ser abordado corretamente, um atendimento global. Tenente Veríssimo, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Se não prestar atenção na audição, muitas vezes o próprio idoso não vai perceber, porque a perda acontece de forma gradual. Se as outras pessoas ao redor perceberem, levar esta pessoa para fazer uma avaliação médica e ou auditiva. Tem alguma questão sobre fatores de risco que as pessoas que podem ser evitados, algo do tipo? Existe uma pesquisa recente demonstrando que hábitos saudáveis melhoram, assim como melhora tudo no nosso corpo, melhora a nossa audição. Pessoas que se alimentam mal, com o passar do tempo, elas têm perda auditiva maior. Assim como pessoas que não fazem atividades físicas com regularidade. Então, apenas você se alimentar bem e fazer atividade física com regularidade vai fazer com que a perda auditiva relacionada com a idade, ela aconteça de forma mais lenta nesses indivíduos. Comandante Negrão, qual seria o recado final do senhor para quem está nos ouvindo? Melhorando um aspecto da saúde, existe uma melhora dos outros aspectos. E o inverso, infelizmente, é verdadeiro. Se há algum problema de saúde, não é apenas pontualmente aquele problema que está acontecendo, mas piora os outros que possam estar ocorrendo também. Então, daí a importância de você pegar um dado como um eventual problema de audição, diagnosticá-lo corretamente e tratá-lo, porque a melhora da qualidade de vida, do estado de saúde dele, vai ser muito mais amplificada. Bom, muito obrigado aos nossos dois convidados de hoje aqui do Momento Saúde Naval. Foi muito esclarecedor para quem está nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Momento Saúde Naval.